Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. E na aula de hoje vamos continuar falando sobre redes sociais. Hoje especificamente sobre o Facebook, suas características e uso. Lembrando que nós seguimos o conteúdo do CIAEP. Então esse é um conteúdo do CIAEP que prioriza também toda essa linguagem digital, todas as redes sociais, que é também uma nova forma de interação, uma nova forma de escrita. Por isso ela está também inserida dentro do conteúdo de vocês. Então Facebook, características e uso. Vamos ver um pouquinho dos elementos da comunicação e também os tipos de linguagem. Então, vamos lá. Então, o Facebook. O Facebook é uma rede social versátil e abrangente, que reúne muitas funcionalidades no mesmo lugar. Serve tanto para gerar negócios, quanto para conhecer pessoas, relacionar-se com amigos e família, informar-se, dentre outros. Segue sendo a mais utilizada pela população mundial, com mais de 2,85 bilhões de contas ativas, sendo 130 milhões delas brasileiras, né? Então, o Facebook é uma rede muito versátil, assim como outras redes sociais também. Através dela, a gente pode fazer muita interação, seja no campo dos negócios, seja no campo dos estudos, ou apenas como entretenimento, né? E apesar de que muitas pessoas estão migrando aí para outras redes sociais, meio que já abandonaram um pouco o Facebook, mas ela continua sendo ainda a que domina todo o mercado, né? E fica aí ainda em primeiro lugar, né? Levando em conta aí todo o cenário mundial. O Facebook possui uma linguagem multimodal, ou seja, através dele é possível explorar diversos recursos verbais, não verbais, som, imagem, vídeo, animação e outros. As redes sociais possuem linguagem própria. Nada de vocabulário rebuscado e, acima de tudo, muito cuidado com as palavras. Elas podem se tornar um tiro no pé se utilizadas de forma a sugerir qualquer tipo de discriminação ou ambiguidade, dando margem, inclusive, a ações judiciais. Então, as redes sociais, elas nos possibilitam uma linguagem multimodal, multivariada, né, de variadas formas, de variados modos. A gente tem ali a linguagem escrita, a gente tem o som, a imagem, o vídeo, figurinhas, memes e muitas outras coisas, né, muitos outros recursos. E o que ele fala aqui é que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando nós nos expressamos de uma maneira errada, isso pode trazer muito prejuízo para a gente, né? O que acontece muito aí nas redes sociais, tem se falado muito nessa questão do cancelamento digital. As pessoas querem expor a sua opinião, querem expor o que pensam sobre aquele tema, mas acabam extrapolando os limites do que podem e do que não podem. Então, muito cuidado aí com o que a gente posta nas redes sociais. A língua é dinâmica e heterogênea e se manifesta de diversas formas de acordo com a situação comunicativa em que se encontra. A internet é um ciberespaço que tem demonstrado essa dinamicidade, rompendo com determinadas regras tradicionais da norma padrão. Isso tem fomentado críticas quanto à nova forma de escrita utilizada. Então, nós temos uma linguagem padrão, né, aquela que segue mais as regras gramaticais, e nós temos também uma linguagem mais coloquial, a linguagem mais do dia a dia. E nós sabemos que nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens, nós utilizamos uma linguagem bem mais coloquial, né? Não é uma linguagem rebuscada. Inclusive, os usuários desse tipo de aplicativo, de redes sociais, não se preocupam em fazer uso de letra maiúscula ou de usar a pontuação de forma adequada e vão fazendo aí vários recursos para que tenha uma linguagem mais rápida, mais dinâmica. Claro que cada um com o seu objetivo. Se eu vou passar uma mensagem voltada para algo do meu emprego, ou para um concurso, algo mais formal, eu vou ter que ter um pouco mais de cuidado com a linguagem. Mas se eu estou me comunicando com familiares, com amigos, eu vou usar uma linguagem mesmo bem despojada. O internauta, ao interagir com seus interlocutores, desenvolve uma escrita com características que a aproxima da oralidade. Esse recurso tem por objetivo tornar a interação mais próxima de uma conversação face a face, que faz com que os interagentes se sintam mais à vontade.
e aumente o fluxo de comunicação verbal, atendendo à exigência de velocidade no momento da interação. A escrita não deve ser entendida apenas como código, mas também como prática social. Ela é uma modalidade da língua e, como tal, deve refletir a mesma em sua dinamicidade e heterogeneidade. Então, nós temos uma língua muito dinâmica, muito heterogênea, e ela não é apenas um código, ela tem uma função social. Tanto a linguagem escrita como a linguagem falada, ela tem uma função social. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e saber, né, o momento adequado de usar o tipo de linguagem. Características e uso. Na linguagem do Facebook, é muito comum a utilização de símbolos, utilização de letras maiúsculas como marcadores de alteração prosódica, marca interjetiva, reticências e abreviaturas, reduções ortográficas, supressão da letra maiúscula e utilização de letras na representação de palavras. Então, é algo que nós fazemos com muita constância, né? Por exemplo, em vez de palavras, a gente coloca símbolos, né? Utilizamos a letra maiúscula quando a gente quer dar uma ênfase, né, ou até não é tão educado usar a letra maiúscula, porque dá a ideia de que você está gritando, né? Mas se você quer destacar algo, você coloca com letra maiúscula para chamar a atenção daquele seu interlocutor. As marcas interjetivas, falando aí das nossas interjeições, né, que a gente quer demonstrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, e nada melhor do que as interjeições. Interjeições de alegria, de aplauso, de aprovação, de reprovação, de susto. As reticências, quando a gente não conclui algo, as reduções ortográficas, a gente está sempre reduzindo as palavras, a gente tem esse hábito, né? As letras maiúsculas quase não são utilizadas nesses aplicativos e a utilização de letras para representar palavras, né? Por exemplo, só a letra Q para representar o Q, o E, coloca apenas o Q. Por quê? Coloca apenas o PQ, né? Então, apenas letras para representar toda uma palavra. A palavra casa, coloca apenas o K e o S, e assim por diante, né? Fazendo todas essas combinações que, querendo ou não, tem toda uma fundamentação fonológica. A utilização de números para substituir as palavras, transcrição de vocalização e marcas de oralidade, ausência de acentuação, ausência de pontuação e desvio ortográfico. Lembrando, turma, que é permitido a gente fazer isso dentro dessa linguagem, mas, claro, levando em conta o seu interlocutor. Como falei antes, se você vai mandar uma mensagem mais formal para uma pessoa que você não tem tanto contato, ou você está se candidatando a uma vaga de emprego, você não vai mandar uma mensagem de qualquer jeito. Mas, caso você está se comunicando ali com um amigo, aí sim, pode acontecer esse desvio ortográfico. Alguns gramáticos, né, e alguns autores criticam muito essa nova linguagem, mas, querendo ou não, ela tem todo um sentido fonológico. Características da linguagem digital. Sobre a linguagem digital ou literácia digital, como alguns autores utilizam, podemos destacar alguns elementos essenciais. São eles: cultural, diz respeito ao contexto onde a linguagem está inserida; cognitivo, relacionado à maneira como pensamos ao utilizar os dispositivos digitais; construtivo, pressupõe que a tecnologia deve ser utilizada de forma construtiva; comunicativa, é a tecnologia como um aprimoramento da comunicação. Então, nós temos aí todos esses elementos, né? Os elementos culturais, os elementos cognitivos, construtivos e comunicativos. Além do mais, a questão da confiança trata da disposição para aprender e utilizar e dominar a tecnologia, né? Criativo, diz respeito ao uso das ferramentas digitais de forma bem criativa. Crítico, relacionada à capacidade de manter um olhar crítico sobre a tecnologia, compreendendo o seu poder e as razões de utilizá-la. Civil, uso da tecnologia para a promoção de melhorias sociais importantes. Então, a tecnologia está aí, as inovações estão aí, as redes sociais estão aí, mas nós devemos saber como utilizá-las, porque, infelizmente, ela tem sido mal utilizada, tem sido utilizada para fake news, tem sido utilizada para o linchamento virtual. Então, a gente tem que observar todos esses elementos que, querendo ou não, vão impactar diretamente na sociedade. São elementos culturais, elementos cognitivos, elementos tecnológicos e também elementos civis que estão relacionados a toda a nossa sociedade.
Agora, os elementos da comunicação. O emissor, chamado também de locutor ou falante, o emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores. Por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. O receptor, denominado de interlocutor ou ouvinte. O receptor é quem recebe a mensagem que é emitida pelo emissor. A mensagem é o elemento utilizado na comunicação de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor. Esse é um dos conteúdos mais importantes que nós temos, elementos da comunicação e funções da comunicação. Então, se liga aí nesse conteúdo, elementos da comunicação e funções da comunicação. São conteúdos primordiais para que vocês entendam todo o funcionamento da comunicação. Nós temos o emissor, o receptor, a mensagem e vamos ver agora os demais elementos. Temos o código, que representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. O canal de comunicação corresponde ao local, o meio onde a mensagem será transmitida, como, por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, dentre outros. O contexto, também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor, e o ruído na comunicação. Ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor, desconhecido pelo interlocutor, o barulho do local, a voz baixa, dentre outros. Então, muito cuidado para não confundirem código com canal de comunicação. Essa questão do contexto também, acontece muitas pessoas tirarem frases ou palavras do contexto para prejudicar outras pessoas. E o ruído na comunicação, o que é? É quando eu tenho algo que atrapalha a minha comunicação, seja por eu não compreender o que o emissor está falando, por seu idioma diferente, ou um ruído mesmo, um barulho que aconteceu na comunicação e eu não consegui ter uma interpretação correta. Vamos ver então agora o quadro que traz todo esse resumo sobre os elementos da comunicação. Nós temos o referente ou contexto, que seria o assunto e a situação. Nós temos a mensagem, que é o texto em si. Nós temos o emissor, que é o produtor, o escritor, o falante, que vai enviar uma mensagem para quem? Vai enviar uma mensagem para o receptor. Esse receptor ele é o destinatário, o leitor, o ouvinte. Lembrando que nós temos o código. Qual é o código? A língua, no caso a língua portuguesa, a língua inglesa, o espanhol. E o canal, que é o meio de veiculação. Por onde vai ser veiculado? Aquela notícia, aquela reportagem pela TV, pelo livro, pelos jornais, pelas redes sociais. Então, não confundam código com canal, que no caso seria o meio de comunicação. A comunicação somente será efetivada se o receptor decodificar a mensagem transmitida pelo emissor. Em outras palavras, a comunicação ocorre a partir do momento em que o interlocutor atinge o entendimento da mensagem transmitida. Nesse caso, podemos pensar em duas pessoas de países diferentes e que não conhecem a língua utilizada por elas, por exemplo, russo e mandarim. Sendo assim, o código utilizado por elas é desconhecido e, portanto, a mensagem não será inteligível para ambas, impossibilitando o processo comunicacional. Então, só vai haver comunicação se os interlocutores conhecerem o código utilizado. Linguagem verbal. Vamos ver agora um pouco sobre os tipos de linguagem. A linguagem verbal, a não verbal e a linguagem mista. Linguagem verbal é o uso da palavra na comunicação, seja na oralidade ou na escrita. E tem aqui um pequeno poema do Bertoldi que diz assim: o primeiro olhar da janela de manhã, o velho livro de novo encontrado, rostos animados, neve, o mudar das estações, o jornal, o cão, a dialética, tomar ducha, nadar, velha música, sapatos cômodos, compreender música nova, escrever, plantar, viajar, cantar, ser amável. Então, tudo para mostrar o quê? Uma linguagem totalmente verbal. A linguagem não verbal é o não uso da palavra na comunicação. Nesse caso, entra em cena vários elementos. Esses aqui vocês já conhecem, né? Já caiu até um pouquinho de moda. Estão dizendo aí que é meio cringe quem utiliza aí essas carinhas nas suas mensagens. Estão preferindo agora as figurinhas, né? Que as figurinhas são bem interativas, bem engraçadas, interessantes. Então, essas carinhas aí já estão até um pouquinho ultrapassadas. Esses elementos não verbais exprimem diferentes sentimentos e
pensamentos nas redes sociais, que são marcadas pela agilidade na comunicação. As expressões faciais, a pintura, a dança, os sinais, os desenhos, todos eles são exemplos de linguagem não verbal. Então, nós temos inúmeros exemplos de linguagem não verbal, né? As cores, os sons, os gestos. Na verdade, nós nos comunicamos muito através dos gestos e através da nossa expressão facial, né? Certamente você vai saber se você está agradando em determinado local ou não, de acordo com a expressão das pessoas. Você vai ter uma expressão de aprovação ou uma expressão de reprovação ou até de indiferença. Então, fica bem nítido aí essa questão da comunicação não verbal. Há textos que apresentam apenas a linguagem verbal e há textos que apresentam apenas a linguagem não verbal, mas há aqueles que misturam as duas. Nesse contexto, apresentam a linguagem mista. Então, a linguagem mista ela é muito frequente, né? Vocês vão sempre encontrar a linguagem mista em vários locais, em outdoor, em quadrinhos, na TV, nas redes sociais, porque vai fazer o uso das duas linguagens, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Por isso o nome linguagem mista, né? Vamos ver aqui o quadrinho que diz assim: estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai, o senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você, né? Então ele meio que queria não deixar o pai triste, mas ele acaba colocando uma situação que é um problema social, né? Então, é muito comum nas provas do Enem vocês encontrarem esse tipo de texto. Vocês vão encontrar todos, na verdade. Vão encontrar a linguagem verbal, a linguagem não verbal e vão encontrar a linguagem mista. Podem aguardar, podem esperar que certamente vocês vão encontrar esse tipo de linguagem nas provas do Enem. Principalmente essa última que nós estamos vendo agora. Na tira do Armandinho, a linguagem verbal e a não verbal fundem-se de modo harmônico, compondo o texto que visa a crítica social. Podemos citar outros textos que também empregam a linguagem mista: propagandas, notícias, reportagens, manual de instrução, embalagens de produtos, enfim. A linguagem constitui-se de elementos, verbais e não verbais, que são instituídos pela sociedade para a interação entre as pessoas nas diversas situações comunicativas. Portanto, a linguagem é uma atividade interativa, concretizada mediante os conhecimentos e valores de mundo compartilhado entre os sujeitos envolvidos. Então, a gente tem que ter todo um conhecimento sobre a realidade, sobre a sociedade, quando a gente está tratando desses assuntos. Aí agora a gente vai para o nosso momento português nas redes, né? Eu trouxe aqui para vocês, essa semana saiu que o Facebook ele está mudando de nome, mas na verdade não é o Facebook em si, e sim as empresas mãe, né? Que inclui aí o WhatsApp, o Instagram, e o próprio Facebook. Por quê? Porque eles estão visando agora uma nova era de comunicação, de uma nova era digital, e aí vem aí muitas novidades, né? Mas não significa que o Facebook vai utilizar este nome agora, é só em relação às empresas que direcionam todo o grupo. E onde a gente pode encontrar a linguagem verbal? A linguagem verbal a gente vai encontrar o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro interagindo com a linguagem verbal. A gente vai encontrar em entrevistas, em carta, em fofoca, né? Até quando a gente escreve mesmo, fazendo aquela fofoquinha rápida ali para a amiga, né? Notícias em livro, bilhete, debate, conto, horóscopo, piada, a lista do supermercado, o jornal, o poema, o diálogo, a crônica. São inúmeros exemplos de onde a gente pode encontrar a linguagem verbal. E lembrando que nesse tipo de linguagem a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, né? Um cuidado com a pontuação, com o uso de letras maiúsculas, que muitas vezes tem sido esquecido. E onde encontrar a linguagem não verbal? A gente tem imagens, figuras, desenhos, pinturas, sinais, placas, semáforos, bandeiras, logotipos, apitos, símbolos, cores, gestos, danças, posturas corporais, expressões faciais, buzinas e sirenes. Então, tudo isso são exemplos de linguagens não verbais, né? Então, o tempo todo nós estamos nos comunicando, nós não ficamos sem nos comunicar, né? O tempo todo nós estamos passando ali algo, o tempo todo está havendo a comunicação, seja ela escrita, seja ela oral, seja através de gestos, né? Então,
toda essa linguagem das redes sociais, ela é bem diferente da linguagem que a gente utiliza na linguagem da escrita verbal, aquela norma mais padrão, aquela norma culta. Então, fica a dica para vocês. Quais os conteúdos que vocês devem revisar? Vocês devem revisar tipos de linguagem, funções da linguagem e os elementos da comunicação. Pontos super importantes são os elementos da comunicação. O emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal, o referente e tudo isso que está relacionado. E principalmente também as funções da linguagem. Voltem lá nos estudos de vocês e façam uma revisão sobre as funções da linguagem, função metalinguística, a função poética, a função emotiva. E porque quando a gente escreve ou quando a gente fala, a gente tem uma intenção. Então, muito cuidado quando vocês estiverem estabelecendo essa comunicação. Então é isso, turma. Um abraço e aguardo vocês na próxima aula.